Nos últimos dias a gente tem visto algo bem interessante em termos de governo, que ele está colocando para a gente a questão de um plano de contingência. Segundo as leis, nós pensarmos assim, contingência é a reserva certa, assim, de parte do lucro que você tem, ou daquele que você ganha, daquela sobra que você tem, que você vai se propor para administrar. Você vai guardar isso com finalidade de você compensar algo que você venha perder no futuro, que você venha diminuir o teu lucro, que você venha basicamente ter uma perda e que você vai ter que suprir essa necessidade. Dentro disso, as empresas têm uma questão que é muito interessante, que é a questão da provisão, coisa que poucas empresas hoje em dia elas fazem. Provisão, para nós entendermos, são expectativas de obrigações ou de perdas de ativos que nós vamos ter relativos a uma aplicação dos princípios contábeis ali. São provisões ou são efetuadas com o objetivo de apropriar no resultado de um período de uma apuração, segundo o regime da competência, custos ou despesas que provavelmente ou certamente ocorrerão no futuro. Um exemplo para nós pensarmos assim é nós olharmos as que nós utilizamos a luz durante um mês e nós vamos pagar no mês seguinte. Nós utilizamos a água durante um mês e nós vamos pagar no mês seguinte. Nós utilizamos a telefone em um mês e nós vamos pagar no mês seguinte. Então essa relação da provisão é algo para nós que nós temos que estar pensando sempre. Então nós deveríamos provisionar tudo que nós estamos utilizando e vamos gastar, ou vamos ter que desembolsar, pagar ali num período futuro. Dentro disso, nós temos dentro das empresas a relação dos impostos também, que nós temos que estar provisionando. Então nós vendemos nesse mês para pagar no mês seguinte os impostos. Nós também temos a relação dos salários e dos encargos. Então veja assim, nas empresas o que acontece? Nós trabalhamos durante um período, nós trabalhamos lá do dia 1º ao dia 30 e nós vamos receber lá no primeiro dia útil até o 5º dia útil do mês seguinte. Esta é a relação que nós temos do trabalho aqui no Brasil. Então assim, nós durante esse período, se nós formos pensar, quando nós entramos trabalhar numa empresa, tá? E nessa empresa nós trabalhamos por 30 dias, trabalhamos por um mês, nós temos então o quê? 1/12 de férias. Nós temos direito a 1/12 de 13º. Então, assim, as empresas, elas deveriam, tá? Todas as empresas, elas deveriam estar provisionando esses recursos para quê? Porque lá no final do ano, até no mês de novembro e dezembro, elas terão que pagar os 13º. Tá? Assim que vencer os 12 meses de férias, ela vai ter que conceder férias para esse funcionário. Se ela não tem, então, essa provisão, se ela não vai guardando esse dinheiro, então provisionar, mesmo que você guardar, reservar isso daqui, se ela não reserva esses recursos, quando chega no final do ano e ela tem o 13º para pagar, o que acontece? Muitas vezes as empresas vão estar recorrendo às instituições financeiras, então a esses terceiros, aos financiadores da atividade. Vão lá no banco, vão estar emprestando dinheiro para cobrir uma obrigação que era líquida e certa. Então, coisa que durante os períodos, os meses ali, se ela fosse pensando, ela teria como provisionar isso daí e estar guardando parte do lucro ou parte das vendas que ela teve para estar pagando, porque isso daqui ela já tem líquido e certo, ela vai ter que pagar num determinado período. Tá? Então, esta relação da provisão é algo interessante para nós pensarmos. Se nós formos pensar essa relação financeira, e para isso nós estamos trabalhando a relação fluxo de caixa, por que é interessante? Quando nós falamos assim, que nós vendemos um período para receber em outro. Então assim, qual é a diferença da minha receita com minha entrada de caixa? Basicamente é nós pensarmos nesse sentido. Nós vendemos, mas nem sempre a gente recebe à vista. Se nós recebêssemos tudo à vista, nós teríamos então algo bem interessante para a gente que, se faltar recursos, é aquilo e pronto. Eu já teria certo que eu não teria dinheiro. Agora, como nós vendemos a prazo, nós temos a relação. Nós vendemos este mês, só que nós temos recursos do mês anterior e dos meses anteriores para nós estarmos recebendo.
Então, esta relação do fluxo de caixa é a parte interessante para nós estarmos pensando que dentro das empresas, a relação do fluxo de caixa ele é algo muito interessante para a gente, para nós desenvolvermos. Mas, quando as empresas não têm, então, esse controle efetivo ou não têm esta provisão, elas trabalham, então, a relação dos recursos de terceiros. Elas trabalham com financiamentos. Então, esses financiamentos, eles vão gerar para a gente o que nós chamamos um passivo oneroso. Oneroso por quê? Porque nós vamos estar pagando juros sobre esses recursos que nós vamos estar desembolsando ou que nós vamos estar emprestando agora para nós pagarmos lá para frente. Independente do prazo que a gente vai pagar, pode ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 12 meses, 24 meses, dependente do prazo que a gente vai estar pagando, nós vamos estar pagando os juros. Então, esses juros, o que eles são? Eles são acréscimos sobre o valor que você emprestou. E esses juros, eles não estão computados, então, basicamente, no nosso preço de venda. Esta é uma relação interessante para nós pensarmos. Então veja assim, ó, quando você faz o teu preço de venda, você não provisiona lá, fala, escuta, eu quero verificar que eu vou pagar tanto de juros nesse ano, ou nesse período. Tá? Nós pensamos o quê? Nós vamos estar vendendo, com essas vendas nós vamos estar pagando nossas despesas, vai estar sobrando dinheiro e esse dinheiro eu vou investir na minha atividade e nessa relação aqui nós levamos. Só que tem uma coisa interessante, que quando você começa a pensar assim, bom, se eu emprestei lá 5 mil e paguei 5.500, eu paguei o quê? Eu paguei R$500 a mais. Esses R$500 a mais que eu paguei, eles são contabilizados lá na empresa como juros sobre um empréstimo. Então nós pagamos o principal, que é os 5 mil, e mais R$500, que é nossa despesa ou nossa despesa financeira. Então essa despesa financeira, quando nós trabalhamos finanças empresariais, nós temos que pensar o quê? Se ela não está no meu preço, aonde que vai estar essa despesa financeira? De onde eu vou tirar esse recurso? Então, basicamente, eu vou tirar esse recurso do meu lucro. Então, aquele lucro que eu coloquei, aquela margem de lucro que eu coloquei no meu produto, o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, quando eu apurar o meu resultado, então o meu resultado operacional, que faz parte da minha atividade, então o meu resultado da atividade, depois desse resultado eu vou ter que falar, peraí, eu apurei o resultado operacional, mas eu tenho juros que esses juros eu não estava contando com eles. Como eu emprestei um recurso e agora eu vou pagar, tá? Quando eu paguei esses juros, vai diminuir essa minha margem de lucro. Então, assim, invariavelmente você vai estar fazendo o quê? Você vai fazer com que aquela margem de lucro tua ela não seja atingida. Por quê? Porque você acabou pagando juros sobre algo que você não estava prevendo, que você não provisionou, você não guardou. Então, assim, ó, uma das coisas interessantes hoje, principalmente na época que nós estamos passando, e muitas empresas vêm conversar com a gente, vêm perguntar assim, escuta, e agora? O que eu faço? Eu falei, olha, o que você faz, eu não posso te dizer, mas o que você deveria ter feito, isso eu posso te dizer tranquilamente. Então, assim, quando as empresas abrem, nós falamos para eles, então escutem, se você vender um valor maior, então assim, se a tua receita for maior do que as tuas despesas, teus custos ali, parte desse valor você guarde, tá? Já vai fazendo então a relação da provisão. Provisione férias, então lá você pega o salário, divide por 12, é 1/12 de férias. Você provisiona 13º, divide o salário por 12, 1/12 de 13º. Dessas férias você vai provisionar também 1/3. Você tem sobre as férias, sobre o 13º, você tem o INSS. Então o que você vai fazer? Guarde então esses valores referentes ao INSS, ao FGTS, às férias, ao 13º e esse 1/3 de férias. Então guarde esses valores para que a hora que você tiver que desembolsar, que você tiver que pagar, você não sofra então na hora de você estar juntando recurso. Que você já tem esse recurso guardado, que você já tem esse recurso reservado. Então assim, provisão é uma reserva de recursos. Você está reservando esses recursos para cumprir uma obrigação que é líquida e certa. Isso, na questão do líquido e certo, é nós pensarmos, qualquer funcionário que trabalhou 1 mês
uma empresa, ele tem direito a 1/12 de férias. Ele tem direito a 1/12 de 13º. Ele tem a 1/12 de 1/3 de férias. Ele vai ter os encargos sobre esse 13º, ele tem os encargos sobre essas férias. Então, assim, esta relação da provisão é algo muito interessante para nós. E se nós, quando formos gerir os nossos negócios, vocês principalmente, vocês vão pensar assim, gente, quando vocês forem desenvolver atividade, pense, se você vendeu mais do que você teve de despesa, não retire esse recurso, esse dinheiro da empresa. Tá? Reserve esse recurso para pagar essas despesas e em cima desses recursos, tá, o que sobrar, daí você vai verificar se você vai investir na empresa, se você vai distribuir para o sócio, como é que você vai fazer. Mas estas provisões, elas são fundamentais. E nós temos que pensar que, veja lá, salários, os encargos, água, luz, telefone, aluguel. Então, assim, são despesas líquidas e certas. Não tem como você fugir. Você, mês que vem eu não vou vender, então eu não vou pagar o aluguel. Nesse momento que a gente está aqui, é muito interessante nós pensarmos. Veja aí, poxa, nós tivemos que fechar muitas atividades. Muitas atividades tiveram que paralisar. Você não pôde abrir a tua empresa. Tá? Só que, se você for analisar, o aluguel você teve que pagar. O salário você teve que pagar. A relação da provisão de 13º e férias, você vai ter que pagar. Tá? Então tudo isso faz parte da nossa atividade. E nós temos que pensar que quando nós desenvolvemos a nossa atividade, nós temos então, muitas coisas para nós estarmos analisando. Não é simplesmente chegar e vender. Tá? Não é só vender e pagar conta. Nós temos que pensar que além de você vender, além de você pagar conta, você tem que estar imaginando que tudo em volta de você também faz parte. E você vai ter que estar realizando, então, uma administração não só operacional, que é você produzir aquilo que você se propõe, é você vender aquilo que você se propõe, mas também você tem que fazer uma administração financeira, que é com os recursos que você tem, você está pagando tudo aquilo que está estipulado ou que você se propôs a pagar. E o que sobrar desses recursos, desse desembolso que você teve imediatos, você também está provisionando. E esta relação da provisão é interessante. Eu volto a falar para vocês. Provisão, para nós, se nós formos pensar, são expectativas de obrigações ou perdas de ativos. Então, assim, expectativa de uma obrigação que você vai ter, de uma despesa que você vai ter que pagar, ou, de repente, se você vir a quebrar uma máquina que você tenha que repor. Então, durante isso daqui, nós temos que pensar. Então, nós temos que utilizar a questão da prudência. Tá? Nós temos que ser prudentes na nossa atividade. Nós temos que estar provisionando, estar fazendo uma provisão desses recursos. E isso é fundamental dentro das nossas atividades. Quem trabalha nessa relação, você tem que pensar assim, pelo menos, se hoje acontecer alguma coisa, pelo menos de 2 a 3 meses, eu tenho que sobreviver. Então, assim, eu vou conseguir sobreviver sem ter nenhum ingresso de recurso. Se todas as empresas trabalhassem nesse sentido, nós não teríamos todo esse problema que nós estamos tendo agora no Brasil. Muitas empresas, elas estão sofrendo. Então, estão sofrendo por quê? Porque elas gastam tudo aquilo que elas arrecadam. Tá? Estão com as despesas em dia? Estão. Todas as obrigações estão em dia, os fornecedores estão em dia, o banco está em dia, está pagando os empréstimos em dia, o salário está em dia, o aluguel está em dia. Então, as despesas estão todas quitadas. Só que, dentro dessa relação, ela não tem provisão, ela não guardou, ela não tem nenhuma expectativa de ter recurso para pagar isso desse período que não teve nenhum ingresso de recurso, não teve nenhuma receita, não teve nenhuma venda. Então, assim, essas empresas que não trabalham com provisão, elas têm um grande problema. Então, dentro disso, nós temos aquela questão do fluxo de caixa. Qual é a importância do fluxo de caixa dentro das nossas atividades? Ele serve para nós estarmos basicamente controlando as entradas e saídas de recursos. E
Se houver sobra, o que nós estamos fazendo com esses recursos? Qual é o investimento que nós estamos fazendo com esses recursos? Então, fluxo de caixa ele serve para isso. Também, as provisões elas estão dentro dessa contingência. Se acontecer algo que você venha a ter algo ou uma proposta de alguma coisa, ou na relação algo como aconteceu, de você ter que fechar a tua atividade, você será obrigado a fechar a tua atividade por um determinado período, é uma questão de contingência, você tem então recursos para você se manter por este período. Tá? Então isso é uma das finalidades para nós do nosso fluxo de caixa, dentro daquele exercício que a gente desenvolveu, que você vendia num período para você receber em outro. Tá? Você não recebia tudo de uma vez. Então lá, parte você recebia à vista e outra parte você receberia a prazo. 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do prazo que você dá para os seus clientes. Então essa é uma das principais finalidades do nosso fluxo de caixa.